Recentemente eu recebi a Polícia Federal na minha casa, às 6 horas da manhã, com armas em mão. Com armas em mão, apontando para o meu filho. 6 horas da manhã, porque o Alexandre de Moraes queria pegar o meu celular e ver o que eu estava conversando com o Elon Musk. Porque se vocês forem esperar o Brasil virar uma Venezuela, aí o senhor vai ter que fazer igual o senhor faz agora no seu Twitter, que é fazer notas de repúdio por jornalistas que estão presos, nota de repúdio por pessoas que estão presas em ditaduras. Nunca imaginei que eu ia ver uma matéria na Folha de São Paulo dizendo que os supremos, os olimpianos onipotentes, que nunca erram, que sempre fazem tudo certo, que eles estariam então com medo como eles estão hoje. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos está no Brasil até 14 de fevereiro para analisar a situação da liberdade de expressão no país. Em encontro em Brasília, o representante da OEA, Organização dos Estados Americanos, pediu opinião dos deputados e senadores sobre o 8 de janeiro. A Comissão Internacional de Direitos Humanos ouviu os relatos e, ao final, perguntou qual era a opinião dos congressistas sobre o 8 de janeiro, o que pensam sobre a desinformação no Brasil e como eles qualificam o debate no Legislativo. Veja agora trechos dos depoimentos de deputados e senadores. Ontem, os senhores estiveram no Supremo Tribunal Federal. Nós consideramos, com todo respeito, serem os abusadores principais do que nós estamos vivendo no Brasil. Eles tiveram 1h30 de conversa. Até nós estranhamos por que os abusadores foram ouvidos antes das vítimas, né? É um procedimento que não é muito comum, mas eles tiveram 1h30. Nós aqui vamos ter 5 minutos cada, não sei quantos somos. Que bom que a OEA está fazendo a visita hoje ao Brasil. Mas é preciso recordar os motivos que levaram a essa visita a acontecer. Nós tínhamos uma audiência pública que seria realizada em novembro do ano passado. Ela foi cancelada e depois, exatamente, postergada, pelo que nós entendemos, porque na informação oficial que nós recebemos não se falava em cancelamento. Para que houvesse essa visita para o Brasil a convite do governo brasileiro. Eu quero lembrar a todos que naquela ocasião nós mostramos a nossa irresignação, nossa inconformidade, porque a parte abusadora havia convidado para uma visita, sendo que nós, por várias vezes, tínhamos já ido à OEA, não apenas parlamentares, como advogados e pessoas que sofrem de abuso de autoridade de censura, e até aquele momento nunca havia sido externada pela OEA a possibilidade de uma visita ao Brasil. É claro que entendemos que essa visita é muito importante por nós estarmos aqui sendo ouvidos e muitas outras pessoas poderem expor, mesmo que em apenas 5 minutos, mas ainda assim discordamos que o STF tenha sido ouvido primeiro, acho que não foi correto. Mas nós precisamos também aqui asseverar que até o momento, pelo menos na minha opinião, a OEA é parte do problema e não da solução. Nós estamos denunciando esses abusos há anos. E diferentemente do que ocorre em outros países, em que quando os violadores são de um determinado campo político e as vítimas de outro, que não de direito, a posição normalmente da OEA é muito mais rápida, nós temos farta documentação para passar. E nós vamos acrescentar a essa manifestação. No caso brasileiro, porém, a OEA não se manifestou oficialmente, pelo menos desde 2019, quando aconteceu essa matéria na revista Cruzoé, que foi definitivamente censurada, aliás, foi inicialmente censurada, mas depois, em virtude da reação da mídia, acabou não sendo mais, mas tantos outros foram censurados a posteriori. É importante até para botar os fatos em perspectiva, que lamentavelmente, pelo menos pelo que se acompanhou dos press releases, e foi pena que a reunião com o STF não tivesse a transparência que essa aqui está tendo, que é mentira
que apenas 120 pessoas tenham sido censuradas, como teriam dito os ministros do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Só no ano passado o X disse que derrubou mais de 200 contas. E se acrescentarmos todos aqueles que hoje sofrem processos judiciais ilegais, inconstitucionais, abuso de autoridade, que sequer estão denunciados, mas não podem usar as redes sociais, nós estamos falando de milhares de pessoas hoje censuradas no Brasil. Para não falar do efeito que isso gera de autocensura no restante da população, que se vê amedrontada para se manifestar, seja em redes sociais, seja pessoalmente, contra um governo que está aliado com, nesse momento, a corte para perseguir opositores. E assim entro nos meus 2 casos concretos. Eu sou um opositor do governo Lula já de muito tempo, aliás, do PT, há muito mais tempo antes mesmo de Lula chegar na primeira vez à presidência da República em 2002. Eu fui censurado no X. E a ADF, que está aqui conosco, representa a mim e ao Partido Novo no caso do bloqueio do X do Brasil, que foi um escândalo internacional. O Brasil ficou ao lado apenas de 6 países que hoje censuram a plataforma X. Depois disso, fui perseguido pelo governo Lula e continuo por uma manifestação feita em tribuna denunciando abuso de autoridade e ilegalidades cometidas durante um processo envolvendo Felipe Martins. Nós corremos os riscos agora, a partir de agora, de sermos perseguidos no Brasil por termos vindo aqui denunciar o que está acontecendo lá. O senhor lembra disso? Eu falei que nós que estamos aqui, a partir de agora, somos alvos da STF. Desde então, Marcel Van Hatten foi colocado em um inquérito por suas palavras, sendo que ele é um deputado federal, ou seja, ele é inviolável por suas palavras. Carla Zambelli foi decidido por uma corte aqui no Brasil que ela deveria perder o mandato dela pelas palavras dela. Bia Kicis colocado no inquérito por causa de suas palavras. Eu colocado em inquérito por causa de minhas palavras. E muito provavelmente todos que estão aqui estão em inquéritos, não por roubar, não por desviar dinheiro público, não por cometer crimes, por nossas palavras. Nós somos parlamentares, parlare é a nossa função. Nós temos a blindagem sagrada da Constituição de podermos falar o que nós quisermos e somos todos agora réus por nossas palavras. Então, quando Marcel Van Hatten disse que, pela nossa percepção, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos não faz parte da solução, mas parte do problema, eu sou obrigado a concordar com ele. Se alguma coisa tivesse sido feita desde as primeiras reuniões, talvez hoje nós não estaríamos nessa situação calamitosa, desastrosa que a gente se encontra. Então, eu poderia aproveitar esses 5 minutos para fazer uma defesa e explicar para o senhor todos os crimes que o STF cometeu contra mim. Eu preparei, bonitinho. Muito bonitinho eu preparei, mas eu não vou falar sobre mim. O senhor ontem teve uma reunião justamente com as pessoas que se posam como defensores da democracia, baluartes da verdade, aqueles que defendem as instituições. E eles falaram para vocês algumas coisas que não têm a menor relação com a realidade. Tudo começou, a censura no Brasil começou com aquilo ali. Quando uma investigação da Lava Jato descobriu que o ministro do STF estava envolvido no maior esquema de corrupção que o mundo já viu. E naquele momento, esse ministro, Dias Toffoli, que era presidente da Suprema Corte, decidiu censurar esse artigo dessa revista famosa, determinou que as revistas fossem recolhidas nas bancas de revistas e basicamente criminalizou qualquer um que falasse sobre isso. Em sequência, ele abriu um inquérito de ofício, que é ilegal no Brasil, entregou esse inquérito na mão do Alexandre de Moraes, o que também é ilegal, porque tem um sistema que faz uma distribuição aleatória, e o Alexandre de Moraes, há 6 anos, vem usado esse inquérito para destruir toda e qualquer pessoa que demonstre desaprovação com a Suprema Corte. Eu estou chegando na minha conclusão. Nós temos uma Suprema Corte que apenas no ano passado tomou 52 mil decisões. 52 mil decisões para 11 ministros. Isso dá 4.700 decisões por ministro no ano de 2024. Sr. Vaca, cada ministro da Suprema Corte do Brasil decidiu, ou seja, analisou, leu e decidiu 15 processos por dia. Como é possível uma pessoa, um juiz,
ler, analisar, ponderar, elaborar, ouvir os dois lados e julgar 15 processos por dia. Isso não existe. A Suprema Corte Brasileira atribuiu para si todas as decisões do Judiciário brasileiro. Não só a censura. E aí que está a questão. Quem reclamar disso é censurado. Recentemente eu recebi a Polícia Federal na minha casa, às 6 horas da manhã, com armas em mão. Com armas em mão, apontando para o meu filho. 6 horas da manhã. Porque o Alexandre de Moraes queria pegar o meu celular e ver o que eu estava conversando com Elon Musk. Então é isso. É isso. Que vocês façam alguma coisa e façam valer a existência dessa instituição. Porque se vocês forem esperar o Brasil virar uma Venezuela, aí o senhor vai ter que fazer igual o senhor faz agora no seu Twitter, que é fazer notas de repúdio por jornalistas que estão presos, nota de repúdio por pessoas que estão presas em ditaduras. Mas eu nunca vi o senhor fazer uma nota de repúdio para Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Fiuza, para o Tavares, um jornalista português que ao entrar no Brasil foi impedido de entrar aqui pela Polícia Federal, pela Vicky, uma jornalista alemã que também foi detida no aeroporto. Eu nunca vi fazer uma nota de repúdio pelo Terça Livre, a maior empresa de jornalismo conservador que o Brasil já viu, que foi fechado a ofício para Alexandre de Moraes. E o Alan dos Santos, o dono dessa empresa, está foragido nos Estados Unidos com mandado de prisão. Prisão. Um jornalista famoso que falava com milhões de pessoas todos os dias. Por favor, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Obrigado. Quero contar aqui também um pouco da minha experiência. Eu sou deputado federal por Minas Gerais e depois das eleições de 2022, dia 4/11 de 2022, o Twitter meu foi removido por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Não tenho acesso até hoje à petição, tenho o número aqui, posso passar o documento para vocês posteriormente. E depois no outro dia, tanto também o meu Instagram quanto o Facebook também foram derrubadas e não tenho absolutamente nenhum acesso até hoje, ou seja, não sei o motivo da derrubada dos meus perfis. Os ministros do STF estão morrendo de medo do relatório do Pedro Vaca Villarreal, o relator da OEA para a Liberdade de Expressão, que veio para o Brasil para investigar os abusos e censura do Alexandre de Moraes, e eles temem ainda que o relatório seja usado para ajudar na defesa do Bolsonaro. Eu nunca imaginei que eu ia ver uma matéria na Folha de São Paulo dizendo que os supremos, os olimpianos onipotentes, que nunca erram, que sempre fazem tudo certo, que eles estariam então com medo como eles estão hoje. Acompanha aí comigo. Ministros do STF desconfiam que a oposição tentará politizar o julgamento do Bolsonaro usando o parecer da OEA sobre liberdade. A visita do relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Pedro Vaca, ao Brasil, tem gerado desconfiança em setores do governo Lula e entre ministros do STF. Gente, se eles não estão gostando, se eles estão desconfiados, eu vou falar para vocês que eu estou feliz, viu? Embora a conversa que ele teve, ele, o relator, o Pedro Vaca, com o presidente do STF, o Barroso, e com o ministro Moraes tenha sido considerada positiva, há uma desconfiança que eventuais críticas que Vaca faça no documento que ele vai divulgar sejam usadas por integrantes da oposição para politizar o julgamento de Jair Bolsonaro, que deve acontecer ainda neste semestre. Mas essa notícia mostrando que o STF, o governo Lula e a esquerda estão preocupados, já diz pra gente tudo o que a gente precisa saber. Se eles estão preocupados, então a gente tem que ficar muito feliz, porque quer dizer isso que o jogo está virando.